Saiu uma Que entrevista entrevista? dele, né, no Globo Esporte, Globo Esporte não, né? Também saiu no Globo Esporte, mas foi uma matéria ao Esporte Espetacular. Cara, que material absurdo, né? Que entrevista e muito esclarecedora para muita coisa que a gente enxergava, né? Quando estava tendo todo aquele burburinho do Palmeiras, ele até mesmo diz que se rolou alguma coisa, o Flamengo não quis abrir negociação, porque em nenhum momento chegou para ele. E se o Flamengo não abre negociação, ele também não está nem aí. A maior frustração dele talvez tenha sido o caso das Olimpíadas, mas que no final das contas ali passou esse período turbulento e agora, graças a Deus, com oportunidade e também sequência, que é uma palavra que ele usa bastante, né, nessa entrevista, finalmente agora o Dorival conseguiu encaixar ele jogando do lado do Gabigol e não à toa tá dando muito resultado, né? Nos últimos jogos aí são 5 gols, 5 assistências, participativo o tempo todo, é um outro jogador e o Pedro vem somando muito para o Flamengo, né? O Pedro, ele deu uma entrevista que eu achei interessante para o Eric Faria e assim, o que chama atenção, né, naturalmente, essa questão da sequência, ela faz sentido, sim. A gente tem que ser honesto. Para qualquer jogador, eu vi agora há pouco até uma postagem do próprio Marinho falando sobre isso. Ele estava discutindo com um cara no Instagram também, chamado acho que PH Silva, alguma coisa assim, que uma pessoa que estava ali cobrando ele falou assim: cara, quando é que você vai jogar bem? Ele falou assim: bicho, eu tô melhorando de pouquinho em pouquinho, porque é muita ansiedade, eu preciso de sequência. Olha isso, a resposta do Marinho. E é uma coisa natural, porque a sequência de jogos acaba trazendo. O Castanha vai poder responder isso melhor, porque ele trabalha no futebol mais precisamente, e provavelmente ele tem esse objeto empírico aí, essa experiência no dia a dia para poder responder a gente. Mas é de fato, o cara tendo uma sequência de jogos, ele vai adquirindo uma confiança e vai se adaptando cada vez melhor, criando o tal entrosamento que faz com que as coisas fiquem mais naturais e mais fáceis e comecem a funcionar melhor no dia a dia. A grande verdade é essa, e o que está acontecendo com o Pedro é isso. Todos os técnicos que passaram pelo Flamengo tiveram muita dificuldade em achar um esquema para que o Flamengo jogasse. O Flamengo estava muito acostumado com a questão do Jorge Jesus, alguns quiseram fazer continuidade, outros quiseram dar cavalinho de pau com o transatlântico, outros quiseram potencializar o trabalho, outros quiseram mudar o trabalho totalmente, e acabou não dando certo, e o Pedro acabou sendo um refém e vítima dessas tentativas, porque ao mesmo tempo que o Pedro estava ali, é um puta de um bom jogador, é quase um reserva de luxo, é um jogador que precisava ter a possibilidade de jogar. Ele tinha a competitividade de um ataque que é, se não o melhor de todos os tempos da história do Flamengo, é um dos melhores. A verdade é essa. Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta representam hoje o que há de melhor no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e na história do Flamengo, um dos melhores ataques que já houveram em todos os tempos. Então ele acabou entrando, e eu ia fazer agora uma alusão, eu ia tomar tanta porrada, mas enfim, graças a Deus eu fiquei quieto, né? Porque tem uma época aí do Schumacher, aí teve um piloto que foi companheiro na hora errada, mas deixa pra lá, senão eu vou me fuder aqui. Fica caladinho, Ricardo. Mas assim, é basicamente isso. O cara teve uma competitividade interna muito grande e os técnicos que vieram não tiveram a capacidade de colocá-lo para jogar junto ou fazer um esquema que ele pudesse aproveitar todos eles. Pedro passou por um momento, acho, delicado internamente no Flamengo, mas me pareceu nessa entrevista que, de certa forma, os dirigentes foram honestos com ele. Não sei se isso é uma força de contrato, tá? De repente o Pedro vai ali responder, não, foram honestos, queria ter ido sim, deixei claro, mas os dirigentes foram super honestos comigo com relação à questão da Olimpíada. Então, assim, eu não sei se isso é uma força de contrato que faz com que ele não possa ter a liberdade de poder falar sobre a opinião dele. O sonho de ir para a Copa do Mundo, ele é pertinente, o Pedro tem características para tal, o Pedro tem características mais que o Gabigol, vejo eu, para um esquema do Tite, sendo bastante honesto, tá? Ele funciona muito melhor para o Tite do que o próprio Gabigol. Mas, de fato, acho que essa reta final agora com o Dorival ainda não vai lhe dar a possibilidade de
concretizar a ida à Copa do Mundo por conta disso. Tá? E a questão a única coisa que eu discordo um pouco da entrevista, voltando talvez na sequência, é que, por exemplo, ele teve um número de jogos no ano passado que ele entrou e, cara, ele não foi bem. Tá? E eu acho que isso também é determinante. A gente tem que ser honesto algumas vezes, assim, e sincero algumas vezes também. Eu acho que se o Pedro tivesse entrado melhor no ano passado, talvez ele não tivesse passado por tanto momento de dúvida. E por fim, deixar bem claro aqui, cara, o Paulo Souza foi realmente um grande erro do Flamengo. A gente contratou um técnico que parecia um baita técnico e que na prática, na teoria, muito inteligente, didático, estudioso, até simpático, podemos dizer, sabe? Um cara carismático, mas assim, cara, que dificuldade, porque um jogador ter dúvida sobre a carreira dele por conta de um técnico, brother, perder autoconfiança por conta de um técnico. Rapaz, o Paulo Souza realmente me parece um grande erro cometido pelo Flamengo. Faz parte. Né? A gente é uma aposta, sempre é uma aposta. Uma contratação sempre vai ser uma aposta. Mas foi um grande erro. Talvez ele só não. Assim, um erro pro Flamengo, mas pode ser o acerto de outro time, né? Que case bem com as características dele. Felizmente não foi o Flamengo. Mas eu acho que o Perrotinho é muito feliz, Castanha, você deve concordar também, do Pedro ser uma realidade talvez ainda maior do que o Gabigol na própria seleção brasileira, né? Porque, querendo ou não, a característica de futebol do Pedro não é uma que o Tite tem à disposição, né? Nos nomes que ele vem contando para serem os titulares ou até mesmo brigar por posição. Tem o Matheus Cunha, mas que também não consegue despontar tanto assim, né? Até no próprio Atlético de Madrid ele não consegue ser titular por conta de muitos jogadores. Talvez nessa temporada, com a saída do Suárez, ele consiga até ganhar um pouquinho mais de espaço, participar um pouco mais, se lesionou no meio disso tudo. Mas o Pedro, cara, se ele continuar jogando da forma que está jogando, se bobear numa próxima data FIFA, é bem arriscado do Tite chamar ele para um amistoso, né? Até mesmo para dar uma oportunidade para o jogador. Discordo. Não, mentira, não discordo nada. Só para homenagear o nosso. Né? Você sabe qual é a regra? Só para homenagear o nosso amigo Alan. Você sabe qual é a regra, né? Qual é a regra? A regra é o seguinte: você tem que discordar concordando, entendeu? Então, exatamente. É isso. Então eu tô nela. Discordo. Cleitinho, o primeiro não foi um podcast, né? Mas o primeiro, quando a gente montou o estúdio lá, a gente fez o sorteio da Copa do Mundo. A gente transmitiu o sorteio lá e fizemos uma resenha. Eu, o Bruno, tava o Fred Soares, aí o jornalista, vocês conhecem, e também o Vitão lá, que vai ter um canal Urubus. E a gente falava sobre isso. Depois eu fiz uma live com o Falso 9, com o Vitor também. Eu acredito no Pedro, sim, na seleção. Claro que não aquele Pedro que estava sem jogar, o Pedro desmotivado, o Pedro, né, pesadão, porque aquele Pedro ninguém quer convocar. Mas esse Pedro agora com ritmo, jogando, fazendo gol, né, ajudando o time também, mesmo quando ele não faz gol, como deu assistência, né, na quarta-feira, é um jogador que o Tite gosta, que já convocou ele no outro ano, devolveram até machucado, lembra que ele chegou, né, machucado, veio da seleção, voltou machucado. E agora, como são 26 jogadores, né, na seleção, o Pedro tem chance, sim. O Pedro tem chance. O Tite gosta, e é uma característica diferente dos jogadores que o Tite tem para usar como centroavante. Ele pode usar o Richarlison, tem o Matheus Cunha, mas o Pedro é uma característica diferente, aquele que faz o pivô, o cara que tem presença de área, que é bom também, faz gol de cabeça. Então, de repente, não para não titular, não, isso aí não contem com isso. Mas para ser uma opção num jogo que tiver mais amarrado, aquele time fechadinho, que você precisa um pouco mais, né, de profundidade, um cara mais de referência dentro da área ali, o Pedro pode ser essa opção. Então, se o Pedro mantiver essa sequência, fazendo seus gols, ele tem grande chance, sim, né, de ir para a Copa. Como outro que teria, não vou falar descartar ainda, mas teria chance do Flamengo de estar na Copa do Mundo é o Rodrigo Caio, que o Tite também ainda não fechou o quarto zagueiro, vem convocando aí o Gabriel Magalhães, mas já deu entrevista falando que esperaria para o Rodrigo Caio se ele tivesse uma sequência.
Problema, coitado do Rodrigo Caio, pra gente e pra ele. Não tem essa sequência, porque é o nosso melhor zagueiro, né? Isso é indiscutível. Infelizmente, agora se machucou novamente. Se tivesse uma sequência também, Perrota, Cleiton e amigos, de jogar direto, não se machucar, seria outro também que estaria na seleção brasileira na Copa do Mundo. O Tite gosta muito dele também.